Oi pessoal, então eu tô fazendo os guardanapos pro Natal, tá? Tô usando esse tricoline verde com poá dourado, usando esse tricoline vermelho também com poá dourado, tá? E aí vim mostrar pra vocês como que a gente faz um guardanapo com acabamento perfeito, guardanapo perfeito. Vou mostrar pra vocês como que eu vou cortar e como que eu vou costurar para que no final ele fique perfeito, tá bom? Espero que vocês gostem. Vamos lá? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer para fazer o nosso guardanapo é ajeitar o tecido, refilar ele, tá? Aparar ele aqui nas pontinhas para ele ficar retinho. Eu já ensinei bem direitinho como é que faz essa parte lá no vídeo corte perfeito, acho que é jogo americano corte perfeito, tá? Aqui, ó, eu vou acertar aqui, né, essa partezinha da auréola aqui, essa partezinha, ó, que fica na lateral do tecido. Esse meu tecido aqui é o tricoline e ele tem 1,5 m de largura e eu comprei 1 metro de tecido, tá? E com isso eu consigo fazer 6 guardanapos, porque aí eu vou cortar 6 pedaços de 50 centímetros, tá? Então, ó, depois que eu ajeitar essa partezinha aqui, olha só a diferença que tá aqui entre esses dois, tá vendo? Então, vou ajeitar aqui. Dobro ele aqui no meio, porque a minha base de corte é pequena, tá? Se fosse a grande, eu não precisaria dobrar tanto. Então, eu vou ter que dobrar ele aqui no meio, ó. Ok? E vou acertar ele. Então, o que a gente vai fazer, a primeira coisa que a gente vai fazer é acertar o nosso tecido para ele ficar retinho, tá? E aí, depois a gente vai cortar os quadrados de 50 centímetros. Prontinho, ó, já dobrei aqui ele certinho, ó, ficou certinho aqui, tá? E aí, olha só o tanto que ele fica desigual, tá vendo? E aqui ainda tem uma parte menor por dentro. Então, a gente vai acertar essa ponta. Se você quiser, dá até pra juntar as duas pontas, né? Se o seu cortador estiver bem afiadinho, dá pra você juntar aqui, ó. Vou juntar as duas pontinhas. Aqui retinho, ó, todos retinhos, certinho, ok? Vou virar para esse lado que facilita para me cortar. E aí depois que você acertar tudo bem direitinho ele, tá? Vamos pegar aqui a régua. Vamos colocar ele retinho aqui, ó. Ok? Deixa eu ver se tá dando pra ver aqui. Deixa eu virar aqui pra ver. Ó, vou colocar ele retinho aqui. Nessa partezinha aqui de baixo. Aqui, ó. Tá? Então, tem uma linhazinha aqui nessa minha base de corte. Tá vendo? Tem essa linha, a última linha aqui, por causa do tamanho do tecido. Eu vou colocar ele bem rente com essa última linha. Tá? Porque eu sei que aqui ele vai estar retinho. E vou colocar reto aqui com a linha de cima, tá? Pra poder a gente cortar e ele ficar perfeito, ok? Então, vamos lá. Ó, coloquei retinho aqui. Vou colocar retinho aqui com essa linha de baixo. Ó, retinho aqui, retinho aqui. Prontinho, olha só. Acertei bem direitinho aqui, tá? Na lateral, ó, aqui em cima da linha, pra ele ficar retinho. Ok. E aí, vou pegar a minha régua, essa régua aqui de patchwork, vou ver, como eu falei, ó, a menor parte eu acho que é essa aqui. Vamos olhar. Então, essa aqui, a de dentro é um pouquinho menor, então eu tenho que colocar um pouquinho mais pra dentro. Vou colocar a minha régua aqui, igual com essa linhazinha aqui, ó, no 51 aqui também, retinha. Vou pegar o meu cortador. Vou ter que colocar desse lado, pra facilitar pra mim cortar. Coloco aqui a minha régua. O mesmo número desse lado, você bota a linha no número desse lado também. E vou segurar aqui com uma certa força, né, e vou cortar. Prontinho, olha só, cortei as duas pontinhas daquele jeito que eu falei pra vocês. Aí, o que que acontece? Olha só aqui, gente. Olha só, a partezinha mais fina que eu cortei e a parte mais grossa. Olha a diferença de um lado que foi, ó. E olha o outro lado também, ó. Parte mais grossa, acho que foi mais ou menos aqui.
tá? Olha só, então as partes mais grossas de um lado do outro foram essas aqui. Se eu colocar aqui pra ver quanto que tem aqui, juntando esses dois, dá 10 centímetros. Por isso eu sempre, quando eu vou comprar, eu quero comprar 1 metro de tecido, eu preciso de 1 metro de tecido para utilizar, eu compro 1,10 m, porque quando você vai acertar o tecido, você sempre acaba perdendo alguma coisa, tá? Às vezes perde pouquinho, às vezes perde mais, então geralmente 10 centímetros é um tamanho ideal para você colocar de perda, tá? Pronto, depois que eu cortar aqui, o que eu vou fazer? Então aqui na minha largura, não, aqui não é a largura do tecido, a largura do tecido é assim. Aqui é o tamanho que eu comprei, que foi 1 metro. Então eu vou colocar aqui, vou cortar 50 centímetros, né? Vai ser exatamente no meio, eu vou ficar com duas partes de 50 centímetros. Então eu vou vir aqui, ó. Coloco ele retinho aqui em cima. Retinho. Se você quiser, que você pode estar usando alfinete, usando peso, se você preferir, tá? Ó, coloco retinho aqui na lateral. Ok? Retinho aqui em cima, não sei se tá dando pra ver aí, mas aqui em cima tem as linhazinhas, né? Coloquei retinho aqui na linha de cima, tá? E aí eu vou pegar minha régua e vou colocar aqui na linha de 50 centímetros, tá? Eu venho aqui, ó, 50 centímetros aqui. Vou puxar aqui que descer. Ok? Venho aqui, ó, em 50 centímetros. Linha de um lado e do outro. Coloco a régua. Seguro aqui e corto, tá? Então aqui eu já dividi em 2 vezes de 50 centímetros. E agora, eu vou pegar essa partezinha aqui, ó. E vou dividir ela tem 1,50 m, que é a largura do tecido, então eu tenho que dividir ela em 3 vezes, 3 de 50 centímetros. Como a minha base de corte é menor e eu também para facilitar, ó, eu vou dobrar ela aqui no meio, tá? Dobro aqui no meio, certinho aí, certinho aqui, ó. Acerto o tecido direitinho. Vamos lá. Coloco aqui na linha, novamente, ok? Coloquei na linha lá em cima retinho, retinho aqui na linha também lateral. Vou marcar 50 centímetros. Melhor você usar peso, tá? Põe o pezinho aqui pra ele não ficar descendo. Aí vou colocar aqui nos 50 centímetros a minha régua, tá? E vou cortar. Aqui, estuvo o meu tecido, corto mais uma vez 50 centímetros, vou ficar com 3 pedaços de 50 centímetros, tá? Prontinho, olha só, cortei os 6 pedacinhos de 50 centímetros, tá? 50 centímetros quadrado, assim e assim, ok? E aí, gente, pro nosso guardanapo ficar perfeito, o corte tem que estar perfeito, tá? Então, como é que a gente vai saber que se o nosso quadrado tá cortado perfeito? Ó, você faz isso aqui. Deixa eu pegar outra aqui. Tem uns que fica até bonzinho, mas ainda fica sobrando. Tem outros que já fica sobrando bem mais, tá? Entendeu? Olha aqui, ó. Tem um pedaço maior do que o outro, tá sobrando aqui, ó. Aqui ele tá juntinho. Não sei se tá dando pra ver direitinho. Deixa eu ver aqui se tá dando pra ver essa partezinha e tal. Ó, aqui ele tá juntinho. Quando você vai subindo, ó, tá vendo? Ele vai ficando um lado maior do que o outro. Então aqui já não tá perfeito, ó. O verde, eu já cortei ele, e aí ele ficou perfeitinho. Junta aqui, você junta, olha só, perfeito de um lado, perfeito do outro, tá? Então é assim que ele tem que ficar, pra ficar o quadradinho perfeito. Como é que eu vou fazer? Eu vou cortar um quadrado de 45 centímetros, porque essa régua, eu vou precisar usar o ângulo de 45 centímetros. No ângulo de 45 centímetros, que é esse aqui, daqui, onde termina o ângulo de 45 centímetros para cá, ele tem 45 centímetros. Então, isso vai facilitar muito quando eu for cortar o meu guardanapo, né? Se você quisesse de 40, que eu já acho pequeno, você viria até aqui o 5. Agora, maior já, você vai ter que mexer a régua, tá? E aí, eu acho que já fica um pouquinho menos prático. Então, eu vou fazer com 45 centímetros mesmo. Mas aí, você faz um tamanho que você preferir, tá? Então, eu vou dobrar ele aqui, ó, desse jeitinho aqui.
como se fosse um triângulo, ó, certinho. E eu vou vir aqui, vocês estão vendo aqui que tá sobrando, né? Então eu venho aqui, ó, certinho aqui. Vou colocar minha régua. E aqui onde tem a dobra, eu vou colocar essa partezinha aqui do 45 centímetros, tá? Ó. Vem aqui. Ó, 45 centímetros tá saindo daqui e vai até aqui. Então eu coloco aqui esse ângulo de 45 centímetros aqui, ó. E aqui eu vejo onde tá o pedaço menor pra encostar a minha régua, tá? Então eu coloquei aqui. Venho aqui com o meu cortador. E corto, tá? Prontinho, ó. Cortei certinho aqui, né? Na lateral, com um ângulo de 45 graus aqui. E aí, como aqui ficou, ainda tem essa sobrinha aqui, o que eu vou fazer? Eu vou descer com a minha régua retinha aqui, ó. Tá? Ó, retinha. E vou cortar esse pedacinho aqui. O ideal é que essa lâmina aqui esteja bem afiada, tá? A minha já tá um pouquinho cega, já tá até ruim de cortar. Pronto, fiz isso, vou virar pra cortar do outro lado. Aqui eu não meço 45 graus pra cortar, eu corto ele todo, tá? Não mede 45 agora. Então, cortei esse lado, agora eu venho pra esse lado aqui e agora sim eu vou medir os 45 centímetros. Vou pegar aqui minha régua, ó, vou colocar aqui 45 centímetros aqui, ó, que é a dobra do tecido, eu coloco meu ângulo de 45 centímetros aqui. O meu ângulo de 45 centímetros aqui, ele termina exatamente no 45. Então, daqui até aqui onde termina o meu ângulo de 45, tem 45 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar minha régua de forma que ela fique com a linha do 45, do ângulo de 45 aqui e retinha aqui, ó. Daqui até aqui ela tem 45. Então, eu vou pôr aqui. Ok? E vou ajeitar aqui que ela tá... Ok, pronto. Certinho. Coloquei aqui e vou cortar desse lado aqui, tá bom? Prontinho, assim, depois que a gente fez o corte perfeito, tá? O que eu vou fazer? Eu vou marcar os 4 cantinhos dele, essas 4 pontas, tá? Como que eu vou fazer? Deixa eu aproximar aqui, ficar melhor pra vocês verem. Olha só. Em cada pontinho dessa, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, deixa eu ver esse lado aqui. Vou pegar aqui minha régua, tá? E aí eu vou estar usando novamente o ângulo aqui de 45 graus para me ajudar aqui para ficar bem retinho aqui, tudo certinho e perfeito, tá? Vou pegar uma caneta, né? Aquelas canetas que apaga. E o que eu vou fazer? Eu vou marcar 4 centímetros aqui, ó. Então, vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Bem aqui. Tá vendo? Cada quadradinho desse é 1 centímetro. Então, eu vou colocar 4 centímetros, né? De um lado e do outro. Aqui é o meio. Bem na quininha aqui vai ficar o meio. E aí, tá marcado, ó. 1, 2, ainda. 1, 2, 3, 4, tá? Então, 4 centímetros aqui na pontinha e vou riscar, ok? Eu vou fazer só nessa pontinha o processo todo e aí depois a gente faz nas 4, tá? Vocês fazem nas 4. Então, ó, risquei, deixa eu ver se tá dando pra ver o risquinho. Tá mais próximo um pouco, ó. Tá vendo aqui o risquinho? Então, risquei ele aqui, 4 centímetros desse lado, 4 centímetros desse. Vou fazer isso nas 4 pontas, riscar. Depois que eu riscar, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar ele aqui, ó, no meio, tá? Dobro aqui no meio, ó, bem certinho. E vou costurar em cima desse risco, tá? Então, ó, dobrei aqui. Vou vir com minha máquina de costura e passar uma costura em cima desse risquinho aqui. Vou começar a costurar aqui, ó, da parte dobrada pra dentro. Então, venho aqui, ó, que é a parte dobrada, coloco minha agulha aqui na máquina, costuro até chegar mais ou menos aqui, ó. Eu não costuro até o final. Eu deixo mais ou menos 1 centímetro aqui, tá? Então, costuro daqui até aqui, deixo 1 centímetro mais ou menos antes de chegar no final. Deixa eu mostrar aqui pra vocês.
Esse aqui já tá prontinho, feito. Olha só. Tá vendo aqui, ó? Aqui é a dobra. Aqui é a dobra do tecido, tá? Aqui é a abertura, ó. Ok? Então, eu vou passar a costurinha daqui, da dobra, até aqui. Tá vendo que eu não cheguei até o final aqui, ó? Eu deixei mais ou menos 1 centímetrozinho, tá bom? Pra depois a gente dobrar aqui pra dentro, vocês vão ver depois como que a gente vai fazer. Aí agora a gente vai cortar. Como eu tô sem a tesoura, pode cortar com a tesoura mesmo, é mais prático. Mas como eu tô sem a tesoura, eu vou cortar aqui, ó, deixo um pedacinho aqui. Ó, aqui é a minha costura, eu vou deixar um pedacinho e vou cortar, tá? E ele vai ficar assim. Tá vendo? Então, risquei, costurei, deixei 1 centímetrozinho mais ou menos aqui, cortei, e aí vai ficar assim, que a gente vai virar, ó. E aqui vai ficar o nosso canto. Olha só, vai ficar o canto aqui do nosso guardanapo, tá? E aí, vou fazer isso nos 4 cantos, ó. Risco, costuro, corto, tá? Com calma. E depois que eu fizer tudo isso nos 4 cantinhos, eu vou dobrar ele e passar o ferro, tá bom? Então, né, cortei aqui, né, os 4 cantinhos, a gente vai virar aqui pra dentro, ok? E agora a gente vai dobrar e passar o ferro, tá? Antes de passar o ferro aqui nos cantinhos, eu vou passar aqui no meio, pra ele ficar certinho, tá? E aí, olha só, vou empurrar, eu empurro com o pincel, mas como eu tô sem um pincel aqui, o cabo do pincel, você empurra aqui a pontinha, com cuidado, tá? Nos 4 cantos também, ok? Olha só, ela fica perfeitinho, tá? Mas eu pego um pincel fino, o cabo dele é fino, e aí eu coloco o cabo do pincel aqui e empurro, tá? Porque com a tesoura pode furar. Bom, depois que a gente fizer isso, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui, tá? Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem. Aqui, vou dobrando e passando o ferro. Pra ele ficar perfeito, dá um pouquinho mais de trabalho, mas pra ele ficar perfeito, você pode estar medindo. Então, aqui, eu dobro ele aqui, venho aqui com a minha fita métrica e meço. Aqui deu 2,8. Aí eu venho aqui, ele tem que dar o mesmo tanto. Ou aqui eu aumento, ele não tá dando, né? Então aqui, ó, tá dando 2,8, pronto. Ou aqui eu aumento, ou aqui eu diminuo, mas eles têm que ficar igualzinhos. Estão iguais, tá? Mas não tava. Aqui tava 2,8, aqui 2,5. É importante essa parte da fita métrica, tá? Olha só. Depois que tiver tudo certinho, eu venho aqui, passo o ferro pra vincar, tá? Olha só. Aí ele fica certinho aqui, ó, vincado, tá? Passei o ferro, agora o que eu vou fazer? Essa minha partezinha aqui, ó, do final, eu deixei uma aberturinha aqui, né? Eu não costurei até o final, deixei essa aberturinha, porque eu vou virar ela pra dentro. E aí é a mesma coisa, eu vou pegar minha fita métrica, deixa eu ver aqui esse lado, ó. Venho aqui e vejo quanto deu aqui, ó, 2 centímetros. Então, essa barrinha que a gente vai tá fazendo aqui, ela vai ficar com 2 centímetros. Então, venho aqui, depois venho aqui do outro lado, ó, meço também, vai ficar 2 centímetros. E posso vir também aqui no meio, ó. Aqui no meio é o que é mais provável ele não ficar, né? Ele entrar mais e vou medir aqui, ó, 2 centímetros. Certo? Prontinho. Aí eu venho aqui, dobro o restante, tá? Se quiser, você faz uma medida final pra ter certeza. E tá tudo ok, ó, aqui não tá, aqui eu vou ter que entrar mais um pouquinho.
E é isso, gente. Desse jeitinho que eu faço. Na verdade, nem sempre eu meço. Às vezes, quando eu tô com tempo, eu meço. Se for uma encomenda e eu não tiver com muito tempo, aí eu acabo fazendo um pouquinho mais rápido e não meço, tá, gente? Mas pra ficar o seu guardanapo perfeito, você tem que medir. Então, pessoal, olha só, já dobrei todos os lados, tá? Os 4 lados. E agora a gente vai lá na máquina pra passar a costurinha aqui, ó. Bem certinho aqui em volta dele. Bem pertinho aqui dessa dobra, tá? Então, gente, é muito importante que vocês façam uma marcaçãozinha aqui no pé de vocês, tá? Pra saber onde vai o pé, pra ele em todo o guardanapo, ele ficar no mesmo cantinho aqui, tá? Eu vou colocar ele aqui. Cantinho que eu quero, tá? Ver se tá tudo ok. Vou colocar aqui no maior ponto da minha máquina. Opa, passei. Vou colocar aqui no 5, tá? No ponto 5 da minha máquina. Vou dar um leve retrocesso aqui, ó, tá? E vou começar a costurar. O meu cantinho aqui, como é que eu tô fazendo? Esse cantinho aqui da dobra, eu tô colocando ele dentro aqui do meu pé. Aqui do lado não dá, vai ficar muito longe. Então, eu coloquei aqui por dentro dele, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, quando chegar aqui pertinho dessa quina, né? Desse cantinho aqui, do canto mitrado, o que você vai fazer? Eu vou com a mãozinha aqui e vou apertando no botãozinho pra ele ir de 1 em 1 ponto. Eu não vou mais no pé lá, tá? Senão vai muito rápido. Então, eu vou de 1 em 1 aqui até chegar nessa costurinha da quina, tá? Então, eu cheguei nela, viro, tá? Ajeito aqui tudo. Olha, meu pé tava fora, gente. Acredito. Deixa a máquina pra cair a agulha dentro, pra ficar dentro, tá? Então, ajeitei, virei, né? Ajeito aqui e continuo a minha costura, tá? Cuidado pro ponto não tá muito apertado. Ok? E vamos lá. Então, pessoal, tá prontinho os guardanapos. Olha só a costurinha. Eu coloquei aqui, esse guardanapo, ele é verde com bolinha dourada e vermelho com bolinha dourada, tá? Que é um tecido para o Natal. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei a linha, tipo, como se fosse um dourado. Ele é bem no tom da bolinha. Olha como ficou lindo. Mais bonito do que... Não sei se... Deixa eu colocar mais perto. Acho que ficou mais bonito do que se eu tivesse feito com a linha verde e a linha vermelha, né? Olha só. Aí eu coloquei essa parte aqui, é a parte que tem a emenda, tá? Onde eu comecei, terminei e dei o retrocesso. E eu coloquei ela já pra vocês olharem mesmo como ela ficou, ó. Então aqui você tem que dar um retrocesso bem pouco, assim, uns 3 pontinhos pra ir, uns 3 pontinhos pra voltar. E quando eu vou dar o segundo retrocesso, né, no final, dou no começo um pouquinho. Quando eu vou dar no final, eu passo por cima desse um pouco, né, mais pra frente pra dar mais uns pontinhos de retrocesso. Tá bom? Mas olha só como ficou a costura, eu amei. Ficou perfeita, olha, certinho. Apesar dessa emendazinha aqui, né, do começo e do final, tá vendo? Eu já quis mostrar essa parte que tem emenda, já pra vocês verem como que ficou. Tá vendo? Dá pra ver que tem emendazinha ali, mas se você olhar bem, porque você sabe, mas ela tá bem discreta. Olha só aqui a parte de trás, como ficou a costura. Tá vendo? Olha só que linda. Que perfeita, né? Eu amei, porque o vermelho. Também fiz com a mesma linha, né? Olha só. Perfeito, né, gente? Olha só, eu amei, amei o resultado. Vou botar aqui bem pertinho pra vocês verem. Tá vendo? Ela fica bem aqui no finalzinho, a costura. Olha só, que linda. Tá?
E é isso. Tá prontinho. Olha só, você dobra ele aqui no meio, como eu falei pra vocês, ó, que você sabe que o quadrado tá perfeito. Quando você dobra, ele fica com esse triângulo perfeito, né? Mas é isso, gente. Eu amei. Depois eu vou ver se eu ensino pra vocês como fazer alguns guardanapos pra mesa posta, tá? Amei o resultado, espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se gostaram, clica lá no gostei, compartilha o vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, clica lá no sininho das notificações para receber todos os meus vídeos e até os próximos vídeos.